Eu sei que você está aí procurando empresas que pagam bons dividendos, porque afinal de contas, quem não gosta de receber um dividendo caindo na conta, não é? Então, nesse vídeo aqui eu separei alguns pontos e critérios que você aí precisa levar em consideração na hora de avaliar se uma empresa é realmente uma boa pagadora de dividendos, porque eu vejo que várias pessoas acabam cometendo erros básicos que eu não quero que você cometa. Então, fica aqui no vídeo até o final para compreender tudo sobre isso e também se você já é um investidor casca grossa, já deixa um dedo like aí para fortalecer cada vez mais e esse canal possa chegar a 10 mil inscritos quando a gente vai começar a compartilhar uma carteira pública aqui para vocês entenderem o racional, colocando dinheiro de verdade na prática ali. Então já se inscreve aí no canal também, beleza? Então, primeiro ponto aqui em relação aos critérios que você precisa levar em consideração. E o primeiro deles é a perenidade. E o que seria a perenidade, Filipão? Seguinte, quando a gente está falando de perenidade, a gente está falando de empresas que estão em segmentos perenes, ou seja, aqueles segmentos que a gente não vê uma extinção deles no curto prazo, médio prazo e no longo prazo. Então, por exemplo, aí, setores que a gente sabe que eles não vão desistir do dia para a noite. Setor de energia, setor de seguros, setor de saneamento, setor financeiro, eles podem passar por algumas crises pontuais aqui e ali, mas deixar de existir acaba sendo algo não factível, certo? Então, esses setores trazem uma previsibilidade muito maior para a gente e é esse tipo de empresa que a gente vai buscar dividendos, uma vez que a gente está olhando para empresas visando o longo prazo. A gente não quer receber um dividendo no próximo mês e já vender a ação, isso não faz o menor sentido, beleza? Outro ponto que a gente tem aqui é em relação ao histórico de resultados. Então não adianta a gente procurar uma empresa que pagou um excelente dividendo nesse ano. Beleza, ele pode ter vendido algum ativo, alguma empresa oculta que havia dentro da companhia, ou vendeu alguma parte da operação, um terreno, alguma coisa, aquela empresa acabou vendendo que gerou um efeito não recorrente. E aí você olha para aquilo, a empresa começou a pagar muito dividendo, mas talvez não, simplesmente ela não vai receber dividendos naquela mesma proporção, e aí você só ficou animado achando que ela vai começar a pagar muitos dividendos, mas foi só naquele ponto, aí você acaba comprando uma ação muito cara, ficando com aquele ativo no momento que não faz o menor sentido. E aí você investiu querendo dividendos, só que ela nem vai pagar dividendos. Então, verificar a constância do pagamento de dividendos dela é interessante, beleza? E também os resultados, né? Se ela é lucrativa, se ela vem aumentando a sua receita ou se mantém a sua receita estável ao longo do tempo, tá? Isso é extremamente importante para a gente não entrar numa empresa furada, tá? Terceiro critério que você precisa levar em consideração: resiliência aos ciclos econômicos. Então, empresas, existem vários tipos delas, né? Onde algumas elas são mais cíclicas, onde ela terá uma oscilação muito grande e durante esses momentos de oscilação ela não vai distribuir dividendos. Então a gente pode falar aí do setor de construção civil, tá? Então são empresas que são extremamente cíclicas e outras que não são tão responsivas aos ciclos econômicos. É claro que toda empresa acaba se afetando em maior ou menor medida, porém algumas são mais resilientes, beleza? E é esse tipo de empresa que a gente precisa buscar. E o quarto ponto é em relação aos dividendos. Então não adianta a gente simplesmente olhar aquele dividendo que foi pago na semana passada ou no ano passado, a gente precisa verificar se há uma constância no pagamento de dividendos. Então, olhar o histórico dos últimos 10 anos acaba sendo interessante, tá? Então, esses 4 critérios básicos aqui já vai te impedir de entrar numa empresa furada que não vai ser o teu objetivo de receber dividendos, tá? Por vezes tu vai acabar sendo enganado ali pelo fator que pagou dividendo, mas na verdade não é uma empresa de dividendos, beleza? Então, siga esses 4 critérios básicos aqui com a sua análise inicial dos ativos que você quer investir, tá? Outros pontos aqui, antes da gente citar 3 empresas para você investir aí, que você pode estudar, na verdade, aí, né? A gente não recomenda esses ativos aqui porque eles não estão na nossa carteira. Até alguns estão, mas nem todos, tá? Então, se você quer saber quais são, você precisa entrar na nossa próxima turma, porque lá tem carteira recomendada e tem tudo mais, tá? Preste atenção nisso aqui também, beleza? O que é o payout? Payout é quando a gente vai pegar parte do lucro da empresa e distribuir para os acionistas. Então, a gente verificar essa porcentagem ajuda a gente a perceber o quanto que a empresa está distribuindo para os seus acionistas. Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente pega a a Ambev, tá? Ambev.
a gente tem aqui os resultados dela, beleza? Aqui na última linha, a gente tem o payout. Isso daqui quer dizer o quanto que ela tem distribuído para os seus acionistas. Então, se a gente vai aqui nas últimas linhas, a gente percebe que ela distribuiu aqui no acumulado dos últimos 12 meses 81% do seu lucro, no último ano 82%, no ano retrasado 85%, aqui 58%, 65%. Então ela tem um histórico aqui de distribuição elevado, tá? Elevado, ou seja, é uma empresa já grande, consolidada e ela não tem muito mais para onde crescer, porque ela já é uma empresa líder de mercado no segmento dela. Então ela distribui boa parte dos seus lucros para os acionistas, beleza? Continuando aqui, a gente vai aqui para o segundo ponto, que é o Dividend Yield on Cost. E eu sei que vários de vocês fazem isso daqui, ó. Vocês sabem o que é o Dividend Yield, né? Vocês vão lá no site Status Invest, por exemplo, a gente está na Ambev aqui, aí você vai lá, legal, o Dividend Yield aqui é de 5%. Cara, esquece isso daqui, porque isso aqui não quer dizer nada, porque ele está pegando o histórico dos últimos 12 meses, beleza, pode ser que nos próximos 12 meses nem distribua, se for uma empresa que não distribui dividendos, pode ser um não recorrente, isso aqui é levando em consideração o preço de hoje, tá? E você não tem que levar em consideração o preço de hoje, você tem que levar em consideração o seu preço médio, então imagina que você já investe na Ambev há 10 anos, o que isso quer dizer? Não quer dizer nada, tá? Então, por exemplo, você investe na Ambev durante, sei lá, vamos pegar aqui 5 anos, né? Então aqui a ação estava por 15, aqui estava por 14, por 13, aí aqui caiu, você comprou mais um pouco, por 10, por 11, depois comprou por 12, e aí você foi comprando aqui. Então vamos supor aqui que o teu preço médio seja de R$12. Agora você vai levar em consideração o seu preço médio. Então, o teu dividend yield on cost agora, né, que é o seu dividend yield, e esse dividend yield aqui é só para quem não tem uma ação, e você precisa compreender também que quando aparece isso daqui e você já investe há um bom tempo, esse dividend yield aqui não é o que você recebe em relação ao seu preço médio. Então, por exemplo, né, se você teve um preço médio de R$12 e você recebeu aqui 0,76 nos últimos 12 meses, é só fazer a divisão, tá? Então vamos pegar aqui a calculadora, vou jogar a calculadora para cá, chegou ela aqui, beleza, 0,76 dividido por 12. Então o teu dividend yield foi de 6,3% e não 5%, certo? Ou seja, quanto maior tempo você investe, menor vai ser o teu preço médio, caso você continue investindo naquela empresa e aquela empresa tenha crescido ao longo do tempo, certo? E aí o teu dividend yield on cost vai ser maior sempre do que aparece na tela naquele presente momento, beleza? Próximo ponto que a gente tem aqui agora é em relação às 3 ações que eu separei para vocês aqui. Então, a primeira delas, Itaú, tá? Uma empresa clássica aí do setor financeiro, tá? Então eu separei aqui os 4 critérios que a gente mencionou aqui para a gente falar sobre Itaú, tá? Então, perenidade. É uma empresa do setor financeiro, o maior banco que a gente tem do Brasil, tá? Por mais que alguns falem aí que bancos grandes estão fadados a quebrar, estão falando isso há muito tempo, né? E o que a gente tem percebido é que eles vêm aumentando o seu resultado ano a ano, mesmo com as fintechs e tudo mais. É claro que a gente não pode esperar que essas empresas continuem crescendo a taxas que elas cresciam no passado, tá? Mas elas se manterem no jogo como gigantes, como elas são, distribuindo dividendos, isso vai continuar, tá? Então, se a gente pega aí 2018, 2019, quando começaram a surgir as fintechs, né? E a gente bota aqui, por exemplo, vamos botar aí o Itaú, vamos dar uma olhadinha nos resultados dele. Então, se a gente pega aqui, vamos olhar lá. Legal, chegamos aqui, receita financeira aqui, tá? A gente vê aumentando ano após ano, tá? Que 2020 teve um efeito da pandemia, obviamente, né? Mas a gente vê que logo em 2021 já voltou para os patamares anteriores, 2022 já aumentou além do que havia um patamar anterior, bem como a sua lucratividade, né? Então a gente percebe aqui que o lucro vem aumentando ano a ano, batendo recorde ano após ano, beleza? Então o setor não irá sumir, tá? Pode ficar tranquilo em relação aos bancões, em relação a isso. É claro que não irá crescer a mesma taxa de anteriormente, conforme eu já mencionei para vocês, tá? Histórico de resultado. Então a gente acabou de ver ali uma palhinha, né? A gente percebe aqui
a receita líquida e o lucro, né, vem acompanhando ano após ano aí, teve o efeito da pandemia aqui, uma queda mais forte, mas logo se recuperou, tá? É resiliência aos ciclos econômicos, é uma empresa que é resiliente aos ciclos, é claro que é afetada de algum modo, mas não é afetada como outras empresas que são extremamente cíclicas, como Vale, como Exetec, certo? E aqui a gente também tem constância nos dividendos. É claro que no passado o dividendo era menor, apesar de, afinal de contas, né, a gente percebe aqui que a sua receita e a sua lucratividade era menor. E quando a gente compara com os dividendos pagos hoje, é claro que eles serão maiores, beleza? Então a gente consegue ter aqui uma previsibilidade de que ela continua pagando dividendos. É claro que aqui em 2019 teve um efeito não recorrente aqui, que ela distribuiu bem acima da média, tá? E a gente percebe que ela vem distribuindo. É claro que a gente não vai ver como a gente gostaria de ver na renda fixa, né? Quem é investidor em renda fixa vê lá a sua renda aumentando de uma forma linear, né? Aqui na Bolsa de Valores a gente dificilmente vê isso, né? A gente vê momentos que paga um pouco mais, um pouquinho menos, depois paga mais, depois paga menos, paga mais, tá? É renda variável, né? Por isso que o nome é renda variável. Próxima empresa que a gente separou aqui para vocês darem uma estudada é a BB Seguridade, tá? Que é uma empresa do setor de seguros, também é uma empresa muito perene, um setor muito perene que a gente não vê que há a possibilidade de desaparecer do dia para a noite. Afinal de contas, as pessoas não vão deixar de fazer seguro de vida, seguro de carro, seguro do seu imóvel, tá? Seguro contra incêndio e tudo mais, tá? Então, a gente percebe que é um setor muito perene. Histórico de resultado aqui, tá? A gente também tem agora comparando com o EBITDA, porque a BB Seguridade é uma holding, então o resultado dela não acaba aparecendo a receita. Então, por isso a gente acaba utilizando o EBITDA aqui para a gente fazer a comparação, tá? Então, a gente percebe o EBITDA subindo, assim como a sua lucratividade, sua margem de lucro líquida subindo também na mesma proporção que o EBITDA, tá? Então, a gente percebe que é uma empresa bem interessante aqui. Resiliente aos ciclos econômicos, também é uma empresa resiliente, tá? As pessoas não deixam de fazer seguro de carro ou seguro da sua casa simplesmente porque está num momento ali do ciclo econômico não tão favorável, tá? As pessoas continuam consumindo esse tipo de serviço. E aqui a gente também percebe que ela vem distribuindo dividendos ano a ano e da mesma forma que eu falei, em alguns momentos paga um pouco mais, outros um pouco menos, mas ela vem distribuindo todos os anos aí, o que traz uma previsibilidade para o investidor. E a outra empresa que eu separei aqui é a B3, B3SA3. Quais dessas empresas aqui você investe? Já investe em alguma delas? Comenta aqui embaixo que eu quero saber se você tem alguma das empresas que eu mencionei nesse vídeo aqui na carteira, tá? E aqui a gente também tem uma perenidade muito grande. Por quê? A B3 é a nossa bolsa de valores aqui, ou seja, as empresas que são negociadas aqui no Brasil estão dentro da B3. Então, para a B3 deixar de existir é bem complicado, tá? Principalmente se a gente olha o histórico dos resultados dela ali, é um excelente resultado que ela apresenta ao longo do tempo, tá? E a gente percebeu a partir de final de 2018, 2019, um aumento bem grande da sua receita aqui, tá? Porque os investidores começaram a olhar com outros olhos para a bolsa de valores, né? Veio o advento aí das redes sociais, que os influenciadores começaram a trazer mais conteúdo sobre isso e as pessoas começaram a investir de fato. E isso fez com que o resultado da B3 aumentasse muito. E é claro que ela também é uma empresa que está sujeita aos ciclos econômicos, porém ela é bastante resiliente também, tá? Ela vai acabar sofrendo de algum modo, porque simplesmente a B3 ali ela acaba ganhando muito quando os investidores estão ali investindo mais em renda variável. E quando a taxa de juros está mais alta, os investidores acabam preferindo renda fixa. Então, com isso, os resultados dela acabam sendo impactados, mas ainda assim continua sendo muito lucrativa, conforme a gente vê aqui no gráfico acima, né? E os dividendos dela, a gente percebe que os dividendos aqui são constantes aqui. Ela paga ano após ano e, é claro, nos últimos anos aumentou de uma forma bem expressiva e logo já reduziu também, porque aquele momento lá de 2019 até 2021, os investidores entraram em peso na bolsa, deixaram de investir um pouco, né? Isso não é o racional correto a ser seguido, porém a grande massa acaba seguindo movimentos de manada, né? Querem resultado no curto prazo, então as pessoas acabam vendo aquelas empresas que mais se valorizaram, aí simplesmente vão correndo para a bolsa para tentar investir naquelas mesmas empresas que valorizaram 200%, 300%,
e aí acabam tomando na cabeça, porque aí há uma inversão do momento de mercado, as pessoas vendem com prejuízo e o ciclo se repete, né? E aí quem é investidor de longo prazo, entende o momento de investir, como investir, acaba colhendo os resultados com o passar do tempo. Beleza, pessoal? Então curtiram o vídeo? Se curtiu o vídeo, deixa um dedo no like aí, se inscreva aqui no canal, aperta no botãozinho vermelho aí, e agora eu tenho uma missão para te dar. A missão é a seguinte, é ir aqui no meu perfil, ó, O Fê Guimarães, vai lá no meu Instagram, eu abro caixinha de perguntas todos os dias pra gente trocar uma ideia lá, beleza? Então sai aqui do vídeo, vai lá pro Instagram e me segue, manda um soquinho lá no direct pra eu saber que tu veio aqui do YouTube. Fechou? Então, por esse vídeo é isso, vou deixar um vídeo bem aqui que eu acredito que vai gostar, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!